Olá, meus queridos alunos da Central do Enem, de volta aqui o professor Guara, falando de História Geral. Nosso tema de hoje, a Guerra Fria, uma nova ordem mundial após o fim da Segunda Grande Guerra. Você entendeu na aula anterior, não é, as consequências do grande conflito armado que terminou com a detonação da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki no mês de agosto, trazendo um fim à guerra no Pacífico. Você também acompanhou por aqui o fim da Segunda Guerra com a chegada das forças soviéticas em 6 de maio em Berlim. No dia 8 de maio chegam as forças aliadas, pondo fim ao conflito armado que, segundo a nossa concepção, foi uma continuação da Primeira Grande Guerra. Agora nós temos uma nova ordem mundial que se estabelece após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma nova era, inclusive, que foi conhecida até os anos 90 como era nuclear ou era atômica. Nós temos agora também uma nova força política, econômica que surge no Ocidente, substituindo a então poderosa Inglaterra da Primeira Revolução Industrial. Nós temos agora destaque para os Estados Unidos da América, que entraram na Segunda Guerra após o ataque a Pearl Harbor, não é, provocando a entrada dos Estados Unidos pelo Império Japonês. Nós tivemos então, ao fim da guerra, os americanos saindo muito mais fortalecidos do que antes. Nós temos agora os americanos se tornando liderança mundial. Do outro lado, nós temos o Exército Vermelho, que do lado oriental, na frente oriental, rechaçou o avanço nazista, saindo de Stalingrado e chegando até Berlim no dia 6 de maio com força bélica. A União Soviética também saiu fortalecida da guerra. De um lado nós temos os americanos que saem fortalecidos economicamente, do outro lado nós temos a União Soviética que sai fortalecida politicamente. A partir de 1946, 1947 mais especificamente, inicia uma chamada bipolaridade mundial. Essa bipolarização mundial divide o planeta de um lado ocidental e do outro lado oriental. O lado ocidental seria dirigido pelos Estados Unidos e o sistema capitalista fortalecido mais uma vez seria então a teoria econômica que iria direcionar o chamado mundo ocidental. No lado oriental nós teríamos a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que iriam impor a sua forma de governo, a sua economia de tipo planificada nos países os quais ela libertou com o seu exército durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo dividido em dois blocos agora. De um lado o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos. Este bloco capitalista passou a ser chamado de mundo livre. Olha só, o mundo livre, posto que defendia na teoria econômica o liberalismo econômico, a livre concorrência, uma economia de mercado. Esse mundo livre, representado pela cor azul, era um mundo que defendia a democracia liberal, um mundo que defendia a liberdade individual, um mundo representado pela defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi criada para proteger os países aliados aos Estados Unidos contra qualquer intervenção soviética. Ao lado dos americanos colocam-se os ingleses, franceses, e o símbolo deste momento seria a divisão da cidade de Berlim, capital da então Alemanha nazista, surgindo daí duas Alemanhas. De um lado a Alemanha ocidental e de outro lado a Alemanha nazista, ou a Alemanha comunista. De um lado você tem um mundo livre, representado pela Berlim livre, e do outro lado a Berlim ocupada. Bem, nós temos também nesse momento a representação da defesa, do mundo livre. E aí você tem o primeiro mundo também, como ficou chamado este bloco. Do outro lado, para fazer uma contraposição a este bloco, forma-se o chamado bloco socialista, liderado pela União Soviética. Este bloco defende a democracia popular, ele defende a liberdade coletiva, defende uma economia planificada. Foi chamado por Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, de mundo da cortina de ferro. Este mundo da cortina de ferro é chamado também de segundo mundo. É um mundo que é representado pela cor vermelha e constituiu-se um pacto para proteger os países aliados aos soviéticos contra qualquer invasão, qualquer ameaça do bloco capitalista.
este tratado, este acordo militar foi chamado de Pacto de Varsóvia. Tá certo? Nós temos então um mundo aí dividido. E o que foi a Guerra Fria, professor Guara? A Guerra Fria ela foi um conflito ideológico, político e cultural. A Guerra Fria tem esse nome por nunca ter ocorrido uma terceira guerra mundial, e se ocorresse, essa terceira guerra não seria mais nos padrões bélicos normais que foi a Segunda Guerra. Lembre-se que a Segunda Guerra terminou com a detonação de uma bomba atômica. Agora, se ocorresse uma guerra, seria uma guerra nuclear. Seria uma guerra que poderia devastar com o planeta e acabar com a humanidade. A civilização como nós conhecemos, ela iria entrar em colapso e nunca mais se levantaria. Por isso, a guerra ela é cultural também. Porque nesse momento, os partidos políticos nos países aliados aos americanos ou aliados aos soviéticos passaram a ser definidos como partidos de direita e partidos de esquerda. Os partidos de direita que defendem a teoria americana, que defendem a liberdade econômica, a liberdade individual, a livre concorrência, uma economia de mercado, eram reconhecidos pelas cores azul, branca, até amarela. E os partidos que defendem a democracia popular, a liberdade coletiva, a intervenção, a presença mais forte do Estado na economia, passariam a usar, por exemplo, a cor vermelha. E passariam a ser conhecidos como partidos de esquerda. Partidos comunistas, partidos socialistas. E aí então o mundo teria esse equilíbrio entre duas forças que seria percebido na política dos países. Nós temos também esta guerra, além de ideológica, política, é uma guerra cultural, porque usou-se muito a questão da TV, do cinema. O cinema nos trouxe filmes como Jornada nas Estrelas. No filme você poderia perceber naqueles tempos, nos anos 60, anos 70, a Federação de Planetas, que era dirigida, liderada pelo planeta Terra, que junto com outra união de planetas combatia o Império Klingon. A Federação de Planetas representava a Organização das Nações Unidas, órgão criado após a Segunda Guerra com o objetivo de manter a paz no planeta. E aí o Império Klingon era a representação simbólica do Império Soviético. Você tem outro filme como Guerra nas Estrelas, que se você assistir os episódios 4, 5 e 6 dos anos 70, anos 80, você vai perceber a República sendo atingida pelo Império. O Império, não é, onde os soldados de Darth Vader vestiam-se, comportavam-se muito parecido com os soldados soviéticos. Enquanto de um lado você tem a resistência que defende a República na liderança na galáxia. Veja como os filmes eram muito utilizados. O filme 007, ou a saga 007, que mostra, por exemplo, a Inglaterra com seu melhor agente secreto lutando contra a KGB, lutando contra a ameaça soviética. E aí você tem também os estereótipos que são criados, não é, durante todo o período da Guerra Fria. E isso até os anos 90. Em 1989 cai o Muro de Berlim, o grande símbolo da Guerra Fria. A unificação da Alemanha representaria o fim de um conflito que não chegou a ter o seu final bélico. Americanos e soviéticos nunca se enfrentaram diretamente. Eles se enfrentaram através de conflitos isolados, de conflitos onde eles apoiavam um lado ou outro. Destaque aqui para duas situações: a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Então a Guerra Fria ela acaba em 1989 com a queda do Muro de Berlim. O mundo então deixaria de ser bipolar e passaria a ser, segundo alguns, multipolar. E uma nova ordem se estabeleceu a partir daí. Esta nova ordem é chamada de mundo globalizado ou globalização, que será um assunto da próxima aula. Espero que você tenha entendido o que foi a Guerra Fria após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, como ela se desenvolveu, como o mundo ficou, e até a próxima aula.